Eu sou o Dr. Carlos Alberto Rodrigues, psicólogo clínico, desde 1983. Eu iniciei minha formação dentro da abordagem da gestalterapia. E eu escolhi a gestalterapia por razões bastante específicas. Uma é que eu gostava muito de filosofia. E através da filosofia eu conheci a fenomenologia existencial. E a fenomenologia me trouxe uma visão diferenciada para olhar o mundo, né? Um olhar diferenciado, olhar as coisas como elas são, olhar para o universo do ser humano como ele de fato se apresenta, de acordo com as suas próprias abordagens. E a gestalterapia surgiu depois enquanto um processo mais expressivo de trabalho, um processo mais dinâmico de trabalho, com a sua visão de totalidade, a totalização do ser, um ser mais integrado com ele mesmo, né? A visão do todo. Isso significa que a Gestalt, como é um termo alemão e que não tem uma tradução exata, ele se aproxima de figura, configuração, forma, ou seja, tudo aquilo que envolve também a totalidade. E quando falamos coisas que envolvem a totalidade, estamos falando de percepção. Existem muitas coisas que eu vejo, mas eu não percebo. E existem coisas que eu percebo mesmo sem ver, sem entrar em contato com esse aspecto físico do olhar, né? A partir do momento em que eu me identifiquei muito com esse trabalho e comecei a trabalhar muito, né, também com a gestalterapia, na sua abordagem expressiva, dentro do aqui e agora, dentro de uma dramatização, né, que recebe o título de Cadeira Vazia, tudo isso foi me acrescentando muitas coisas porque me dava um aspecto vivencial de cada pessoa, né? Ou seja, não era somente uma história que era contada, era uma história que era vivida pelo outro através de todas as suas representações internas. E também, além disso, no decorrer do tempo, até para complementar o meu trabalho sem sair desse eixo, eu fui me especializando em algumas outras abordagens, e uma delas foi hipnose ericksoniana e a hipnose clássica. Não é uma hipnose show, mas é uma hipnose clínica, uma hipnose onde a pessoa entra num transe, que é um relaxamento profundo, mas sem estar dominada pela pessoa que está hipnotizando, no caso, o terapeuta. Ela estará ouvindo e sentindo todas as dinâmicas do local onde está sendo realizado o trabalho, então não existirá um controle como tudo, muitas pessoas imaginam. E outra pergunta que as pessoas faziam bastante: escuta, mas se eu entrar nesse transe, eu irei voltar? Eu irei estar de volta aqui novamente? Eu, com toda certeza, eu digo assim: olha, ninguém nunca ficou onde ficou lá, enquanto ela estava relaxada. Normalmente as pessoas voltam para o seu presente e retomam a sua vida de maneira normal, né? E percebendo muitas coisas que não percebiam antes. E isso faz toda uma diferença nesse trabalho. Isso faz uma dinâmica completamente diferente. E a partir do momento em que o tempo foi passando, eu fiz curso de psicopedagogia também para atender um pouco melhor as crianças, para trabalhar mais com processos de ensino-aprendizagem. E eu fui professor também por alguns anos também, por cerca de 12 anos aproximadamente, inclusive professor universitário, mas sem deixar a clínica. A clínica sempre foi o meu eixo norteador, sempre foi a minha melhor paixão. E nestes momentos, nessa história de 83 para cá, eu vi muitas evoluções. Muitas evoluções se fizeram presente através das pessoas, pessoas que conseguiram resultados fantásticos na vida delas, né? Eh, naquilo que elas se propuseram a trabalhar. Então, foi um trabalho bastante edificador durante todo esse tempo, e o melhor retorno que nós temos como profissionais é quando a pessoa dá um feedback positivo, um feedback que faz com que nós nos percebamos eh, seres completamente úteis na realização dessa transformação social, vamos dizer assim. E aí, conforme o tempo também foi passando, vamos ganhando um pouco mais de experiência, o olhar começa a mudar, existem coisas que até deixamos de fazer e outras coisas que nós fazemos também.
me surgiu também a possibilidade de começar a trabalhar com bioenergia, trabalhar também com o corpo, que também é um trabalho expressivo e que me ajudava bastante dentro da abordagem da Gestalt terapia, muito. E a partir desse momento, eu comecei a edificar um outro tipo de trabalho, um trabalho que ficou um pouco mais expressivo, né, no sentido de que o corpo da pessoa poderia anunciar aquilo que estava ocorrendo com ela, naquele momento, e a relação dessas sensações com toda a história que ela também teve, que foram acumuladas no decorrer do tempo. E até que chegou um determinado ponto em que este momento da atualidade, eu conheci a TCC. A TCC foi mais com o intuito de estabelecer uma relação integrativa com a Gestalt terapia. Estabelecer de que forma? A Gestalt trabalha muito aqui e agora, trabalha muito as sensações, trabalha muito essa relação com o corpo e também a percepção. A TCC, por sua vez, por ter uma estrutura cognitiva enquanto pensamento, enquanto modos particulares da pessoa absorver conhecimento, então isso faz com que a pessoa ela tem alguns pensamentos, que podem ser pensamentos intrusivos, inclusive, e que pode afetar as emoções dela e transformar isso num determinado comportamento. À medida em que tem esse comportamento, que também começa a atrapalhar a vida dela, é necessário trabalhar a reestruturação desses pensamentos, né? Para que ela possa perceber quais são os pensamentos reais e os pensamentos que não são reais. E a partir daí sim é que nós vamos integrando mais essas duas partes e fazendo com que a pessoa ela vai obtendo mais sucesso dentro dos seus objetivos. E também assim, por outro lado, a estrutura desse trabalho, ele pode ser realizado online ou pode ser realizado presencialmente. É importante que, principalmente nos trabalhos online, que as pessoas fiquem no ambiente onde elas possam estar sozinhas, né? Porque outras pessoas podem interferir. E sozinhas é sozinha mesmo. Evitar de ter, inclusive, até alguns animaizinhos por ali que também pode distrair, principalmente quando a pessoa está fazendo algum tipo de exercício em que requer que feche os olhos, que fiquem mais em silêncio, enfim. Então, todas essas recomendações convêm nesse trabalho de terapia online. O estar sozinho, estar sem interferência de família, porque mesmo que as pessoas digam assim, imagina, não tem nada a ver, tem a ver sim, porque isso pode interferir na dinâmica do trabalho, né? Ela já não será mais aquela mesma pessoa com que estávamos conversando antes, né? Então, isso é importante fazer. E os trabalhos presenciais são realizados dentro do consultório, praticamente quase que na mesma dinâmica do online. A única diferença é que eu não posso me conectar com a pessoa aqui, mas eu me conecto com a pessoa de uma forma ou de outra, né? Então, isso é importante para esse trabalho. É importante que você não espere a dor ficar insuportável, porque terapia é higiene mental.